sempre fala, nós é que prestamos um culto a Deus, nós vamos aqui cultuar a Deus. Então, que as nossas mentes, que o nosso entendimento, que o nosso coração possa estar voltado mesmo para o Senhor, né? Que você consagre esse tempo, esse momento que nós vamos estar aqui, de adoração, de estar olhando, ouvindo a palavra de Deus, entendendo. Que isso não seja não apenas mais um domingo, mais uma vez que nós vimos na igreja, mas que seja realmente algo que possa fazer a diferença nas nossas vidas, né? Porque a palavra de Deus, ela é, como ela mesma diz, ela é afiada, é mais cortante e é capaz de penetrar as nossas almas, o mais íntimo do nosso coração. E isso é motivo de alegria para nós. Quantas pessoas gostariam de estar reunidas com liberdade, junto com os irmãos, dentro de uma igreja, num momento como esse, não podem, né? Então, motivo de alegria nós estarmos aqui hoje para celebrar a Deus. Amém? Amém. Vamos estar orando? Rogério, você fazer essa oração hoje. Senhor, nosso Deus, nos colocamos diante de Ti, Pai, para levar a Ti, Senhor, a nossa oração, o nosso apelo e o nosso louvor, Pai, a nossa adoração. Pai, pedimos perdão, Pai, porque somos pecadores. Sabemos que o cansaço e a vida diária às vezes nos leva a pecar, Pai, a nos irritar, a nos tirar do sério, Senhor. E o cansaço às vezes toma conta da vida da gente. Eu rogo a Ti, Senhor, pelo Teu perdão, rogo a Ti, Senhor, pelo Teu refrigério, pois sabemos que quando confessamos a Ti nossos pecados, nossos desvios, Pai, quando buscamos a Ti, Senhor, quando entregamos no Teu altar, Pai, tudo aquilo que precisamos, que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que nossos desejos fúteis, Pai, o Senhor nos mostra o caminho, o Senhor guia nossas vidas, Pai, o Senhor dá refrigério na nossa alma, Pai. Senhor, peço pelo culto de hoje, Pai, pelos irmãos presentes, por aqueles que nos assistem, Pai. Peço pela vida do pastor Davi, do nosso pastor Ricardo, Pai, dessa congregação, Senhor, dessa casa, do corpo de Cristo, Senhor. Amém. Que o Senhor nos guie, Pai, que o Senhor continue nos protegendo, nos abençoando, nos recobrindo com a Tua graça, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Pai. Amém. 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 Vamos adorar a Deus, vamos estar no momento de louvor e adoração ao Senhor. A graça e a paz, irmãos. Manhã maravilhosa. E onde gostaria de chamar a atenção dos irmãos para ficar atentos às investidas do inimigo, né? Ontem nós entramos num propósito de estar jejuando pelo nosso Ministério de Louvor, né? E hoje, quando nós chegamos aqui, meia hora antes de entregar o jejum, eu fui tentar abrir a porta e uma coisa que nunca me aconteceu. Meu joelho bom, ele saiu fora do lugar e eu caí. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Fala assim, poxa, não é uma situação normal. Não é normal, irmão. Quando a gente se propõe a fazer algo para estar na presença de Deus e o inimigo ataca de diversas formas, e eu vi ali um ataque do inimigo para que isso não se cumprisse, né? Que até mesmo me afastasse do louvor nessa manhã. Então, irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui restaurado para poder louvar e agradecer o nome de Deus, todos nós juntos. Amém?
oração, por favor? Amém. Glória a Deus. Irmãos, enquanto nós entoaremos essa canção, os irmãos que vieram preparados para ofertar a casa do Senhor, que fiquem à vontade, e aqueles irmãos também da internet, né, que vieram, que possam também aí estar divulgando, compartilhando esse ensinamento maravilhoso. Essa canção é uma canção maravilhosa, né, onde a gente passou a semana ensaiando ela. E fala muito aos nossos corações. Os irmãos que souberem a canção, quiser cantar junto, fiquem à vontade, tá bem? Não, não, não. Não, peraí, vamos começar de novo, peraí. Não, não, não. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Ei! Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja.
Te agradecemos, ó Pai, pela semana abençoada que o Senhor nos deu, nos honrou, Pai. A cada irmão aqui presente, Pai, o Senhor pôde mostrar a sua glória para cada um deles. Que o Senhor, Pai, possa abençoar os ofertantes dessa casa, os ofertantes da casa do Senhor, Pai, que de alguma forma oferta a Ti, ó Pai. Aceita o nosso louvor, Pai, como aroma agradável a Ti. E que o Senhor, ó Pai, possa estar perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, e que o Senhor possa estar também nos abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos nos alimentar da Sua palavra. Abençoe a vida do nosso presbítero Ricardo, que estará ministrando a Tua palavra a todos nós, Pai. Amém. É no nome sagrado de Jesus. Nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. Vamos orar pela honra das crianças, também pelo nosso culto, que eles possam estar nos dirigindo, né? Reinaldo, ora para nós, por favor. Senhor Jesus, Pai amado, que as suas promessas, Senhor, não sejam um sonho, mas tudo que vem do alto, tudo que vem das mãos do Senhor, seja uma realidade na nossa vida. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar abençoando a escola dominical, abençoando as crianças, Senhor, que eles possam ser o futuro do amanhã. Obrigado, Senhor, por eu estar nessa casa, junto com os irmãos, louvando e agradecendo o teu santo nome, porque somente tu és digno de ser louvado. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, nessa manhã eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de algo muito importante para nós como cristãos. Ou eu diria, a coisa mais importante para nós como cristãos. Porque a gente fala de conversão, a gente fala de transformação de vida, a gente fala do que é se render ao Evangelho, a gente fala o que é, de fato, de verdade, ser cristão, ter uma vida cristã. Mas, eu acredito que o mais importante para nós, a partir do momento que nós entendemos, que nós conhecemos a palavra, que há uma transformação de vida em cada um de nós, o que precisa de fato, de verdade, fazer com que nós possamos manifestar isso, é ter algo precioso, que é a alegria da salvação. Alegria todo mundo sabe o que é, né? Mas alegria é mais do que um sorriso. Alegria é mais do que a aparência de alguém estar feliz. Alegria é algo que vem de dentro do coração. Essa é a alegria que a palavra de Deus diz que existe. Inclusive é o que nós estamos terminando de estudar com o pastor Davi aqui, né? É uma das virtudes do fruto do Espírito. Alegria. E não é essa alegria momentânea, não é essa alegria que talvez
o mundo possa apresentar em alguns momentos, mas é a alegria que existe no coração apenas das pessoas que de fato, de verdade entenderam o propósito dessa vida e o que de fato, de verdade, Deus fez por nós. E essa alegria não é, como eu já disse aqui, algo superficial, momentâneo. É algo que de fato, de verdade, deve conduzir a nossa vida a uma vida de serviço, de adoração, de comprometimento, de compromisso com Deus. Porque se eu estou alegre, se eu estou feliz, se isso vem do meu coração, não há nada que possa me impedir de viver uma vida assim. Se isso é genuíno, se isso é sincero, se eu tenho prazer nisso, as pessoas podem me criticar, né? As pessoas podem falar, podem questionar, podem fazer o que quiser. Mas eu vou estar o quê? Satisfeito com aquilo que de fato, de verdade, preencheu o nosso coração. E se tornar cristão é ter certeza não daquilo que Deus fará por nós, mas ser um cristão de verdade é, primeiramente, reconhecer aquilo que Deus já fez por nós. Cristo já fez, irmãos. A obra já está concluída. Da nossa parte, da parte de Deus, tudo está pronto. Ele só pede que nós entendamos isso, que nós reconheçamos isso. E a partir desse entendimento, nós possamos viver uma vida de alegria pela obra que Cristo realizou por cada um de nós. E por isso que muitas pessoas do mundo afora vivem iludidas, tristes, desesperadas, carentes, depressivas, angustiadas. Porque essa vida aqui, esse plano terreno aqui, ela é muito mais cheia de insatisfações, de dúvidas, de tristezas, de engano, de decepções. E por isso, às vezes, as pessoas acabam se entregando, porque não entenderam de fato, de verdade, que o propósito de Deus não é desfrutarmos dessa vida aqui, mas é desfrutar daquilo que nós acabamos de cantar aqui, aquilo que João viu e que ele escreveu na Bíblia para nós. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Não é riqueza, não é poder, não é fama, mas é entender que a obra que Cristo já realizou por nós, ela é perfeita. E por ela ser perfeita, nós agora podemos desfrutar dessa alegria. E essa alegria nos conduz a uma esperança viva, que é estar na presença de Deus, gozando de tudo aquilo que nós acabamos de ouvir. Se isso não enche o nosso coração, se isso, de fato, de verdade, não dá para nós essa alegria, irmãos, não sei o que mais esse mundo pode oferecer que seja maior do que isso. O mundo não oferece nada de bom para nós. Esse mundo não tem nada que passe perto disso daqui. A Bíblia diz que o homem, ao muito, pode chegar aos 70 anos, 80 anos e tal, e o mais disso é enfado, canseira, né? O que a Bíblia fala é verdade. Por quê? Porque a expectativa terrena, a nossa expectativa terrena, ela é pequenininha. Mas o que está preparado para nós depois disso é algo eterno, imensurável, infinito. E isso deve ser algo que enche o nosso coração de alegria. E mais do que isso, né? Aquilo que faz de verdade a gente ter uma vida transformada. À luz disso, eu queria aplicar um texto que fala disso para nós, Lucas, capítulo 10, a partir do verso 17, onde Jesus vai falar com os seus discípulos algo importante,
que eu acho que vai ilustrar bem tudo isso que nós falamos aqui até agora. Lucas capítulo 10, verso 17. Acompanhe comigo. Os 72 qual tradução você está aí? Aí, melhorou. Motivo de alegria, né? Hã? Motivo de alegria. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70. Na outra versão está 72, tá, gente? Mas aqui, os 70, ele traz o simbolismo das pessoas que foram enviadas. Tá? Por isso que são mais de 70, provavelmente. Tá? Porque os 70 aqui representam as pessoas que foram enviadas, mas provavelmente eram mais de 70. Você vai falar, mas no lugar de 72, a outra conta é 70? Né? Então a ideia aqui é essa. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele, Jesus, lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém. Amém? Irmãos, volta comigo, por favor, no 17. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Vamos voltar no capítulo 10, verso 1. Jesus aqui, no capítulo 10, a partir do verso 1, vai chamar algumas pessoas. No capítulo 9, ele tinha chamado os discípulos em especial, os 12. No capítulo 9, ele chama os 9 discípulos e propõe para eles, basicamente, a mesma coisa que ele está propondo agora para os 70, para esses discípulos. Volta para mim, Bia, no 9, vou passar bem rapidinho para a gente poder ver. 9:1. Não, Lucas 9, isso. Tendo Jesus convocado os 12 discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Jesus convoca os seus 12 discípulos, chama os 12 discípulos e dá a eles essa autoridade para que eles pudessem, em nome dele, em nome do Senhor Jesus, sair pelos lugares com autoridade sobre os demônios e para fazerem curas. Pouco mais à frente, né, no capítulo 9, Jesus vai falar aqui do seu ministério, da prenunciação, de como é importante pregar o Evangelho, falar a respeito de Cristo, falar do reino de Deus, ou do reino dos céus, que era Ele mesmo. Né? Porque os discípulos eles faziam isso. Eles anunciaram o Messias, Jesus, que ainda estava vivo. Né? Muito bem, vamos agora para o 10. 10:1. No capítulo 10, depois disso, depois de já ter chamado os discípulos, ter falado para eles, dado autoridade, o Senhor designou outros 70. Quem eram esses 70? Pessoas que já estavam seguindo o Senhor Jesus. Seguidores de Jesus. E os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava por ele. Jesus, então, manda esses discípulos para que eles pudessem ir das cidades, nos lugares onde Jesus ia passar, para que eles pudessem o quê? Anunciar. Verso 2. Ele fez a segunda advertência, a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Jesus está fazendo o quê? Está enviando aqueles homens para que eles pudessem anunciar o reino.
Várias, imagina, gente, eram mais de 70. De 2 em 2, no mínimo ali, umas 36, 40 cidades ali, iam receber pessoas anunciando o Evangelho, falando de Cristo, falando que era chegado o reino dos céus, e mais do que isso. Vamos ver, 3. Ide, eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não pensem que vai ser fácil. Né? Não pensem que vocês vão chegar lá, todo mundo vai achar bonitinho, vocês vão falar do Evangelho, todo mundo vai concordar, todo mundo vai achar uma beleza. Não. Pelo contrário. O cordeiro no meio do lobo, como é que funciona, gente? Vai ser caçado. Né? Vai ser perseguido. Ou até vai ser o quê? Devorado. Né? Mas Jesus antes, olha que coisa interessante, como Jesus ele é, né? Toda a palavra de Deus, toda a palavra de Jesus, ela é impactante, ela é transformadora. Olha o que Jesus falou para eles no capítulo 9, lá no finalzinho, no 57, coloque para mim. Indo eles caminho afora, alguém disse, gente, esse eles aqui é os 70, tá? Estavam seguindo Jesus. Ó, no 9, um pouquinho antes do 10. Indo eles de caminho, esses 70. Alguém lhe disse, servir-te-ei para onde quer que fores. 58. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não pense que me seguir vai ser algo fácil. O Filho do Homem, no caso, ele mesmo, não tem nem aonde reclinar a cabeça. O que isso quer dizer isso? Não tem nada. Não tem nem aonde dormir. Reclinar a cabeça é dormir. Né? Que é o mínimo que todo mundo precisa ter, né? Para passar uma noite de descanso. 59. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus chamou ele para seguir ele, para ser discípulo. Outro que estava ali na multidão. Ele falou, olha, posso ter, permite primeiro eu ir sepultar meu pai. Isso é certo. Mas Jesus insistiu. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Quem já viu essa parte aqui? Nunca entendeu? Hã? Eu não entendi. Não entendeu? Como é que o morto pode sepultar outro morto? Existe isso? Existe. Quem que é esse morto aqui, ó? Morto o quê? Espiritualmente. Deixa aqueles que estão mortos espiritualmente, mas vivos, sepultar os próprios mortos aqui, mortos em carne. Deixa eles sepultar. Agora você que já conheceu a verdade, tu, porém, você que está vivo, você que viu a luz brilhar, você que não está mais morto, vai e prega o quê? O reino de Deus. O seu papel não é mais ficar cuidando de morto, o seu papel não é esse. Até que ele seja seu pai. Mesmo que ele seja seu pai. Porque pregar o reino de Deus é muito mais importante. Você entendeu? Outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-nos do de graça. Eu posso até seguir o Senhor, mas deixa eu primeiro lá dar um tchau para todos, deixa tudo certinho, deixar um dinheirinho para eles lá, resolver os problemas, as coisas, pode ser? Minha doida. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus.
Ninguém que nasceu de novo. Ninguém que entendeu o que é a alegria da salvação. Ninguém que entendeu aquilo que a obra que Deus fez para nós pode olhar para trás. Por quê? Porque isso aqui é infinitamente maior do que qualquer outra coisa. E aqui Jesus está usando, essa situação, mostra uma figura importante. Ele tem algo mais importante que família? Aqui na terra? Não. Mas Jesus está falando que o reino é muito mais importante. Jesus está falando que sepultar o pai e a mãe não é tão importante como se dedicar ao reino. E ele fala, ele nos chama a entender o seguinte, que quem entendeu isso, que quem agora quer viver isso, não pode olhar para trás. Não tem como regredir. Porque daqui para frente, a situação agora é outra. E aqueles que entenderam isso daqui são quem? Os 70. E olha o que a partir disso, daqueles que entenderam isso, daqueles que seguiram ao Senhor Jesus, daqueles que naquele momento não olharam para trás, olha o que aconteceu com eles. Capítulo 10, verso 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70. Designou aqueles que entenderam isso, aqueles que entenderam que estar diante de Jesus era mais importante do que tudo. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade o lugar onde eles estavam. Sabe o que significa isso aqui? Eles receberam a credencial. O que é uma credencial? Posso chamar de credencial, ingresso. Como é que chama aquele negocinho? Crachá. Eles receberam o crachá. Ou credencial. O que isso significava? Que a partir daquele momento que eles decidiram que eles iam viver uma vida diferente, eles estavam aptos para fazer parte do ministério de Cristo. E eles receberam isso. Deus os designou para que eles pudessem ser o quê? Os porta-vozes para anunciar quem? Jesus. Ele fala com a gente também fazer o mesmo, né? Isso. Olha o que ele fala, mas ele não faz só isso. Ele designa. E aí vai no 2, por favor. Ele fez segunda advertência, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Tem muita gente. O mundo está cheio de gente precisando ouvir. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Peça a Deus que venha mais pessoas como vocês. Só que tem um detalhe. Para fazer isso aqui, tem que deixar o mundo. Para fazer isso aqui, você tem que entender que não há nada mais importante do que isso. Para fazer isso aqui, você tem que deixar a família, você tem que deixar os mortos, tem que deixar todo mundo e tem que olhar para frente, para a missão que lhe foi outorgada, que é anunciar o reino de Deus. É isso que você tem que fazer. Mas se vocês fizerem isso, verso 3, eu vou enviar vocês como cordeiros por meio de lobos. Não vai ser fácil. Não é uma missão simples. Vocês não vão ser amados das pessoas. Vocês vão ser criticados. As pessoas vão falar de você. As pessoas vão julgar você. A pessoa vai falar, nossa, lá é crente, agora fica atrás de igreja. Agora ele fica só, ouve Bíblia. Agora ele não faz mais isso. Agora ele não faz mais aquilo. Nossa, como que ele é? É isso. É isso que Jesus quer. Jesus sabe disso. Ovelhas no meio de lobos. Então, gente, servir a Cristo, anunciar o Evangelho, não é bobeirinha. É algo muito difícil. Mas é aquilo que Deus espera de nós como cristãos.
3, 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, anangueis, salveis pelo caminho. Não precisa levar nada. Não se preocupe com isso. Eu sustento vocês. Não se preocupe com essas coisas. Esse simbolismo, o que é isso? Bolsa e alforje é aquilo que eles usavam para carregar o quê? Mantimento, alimentos, coisas. Não se preocupe com isso. Por quê? Sim. Porque ao entrardes numa casa, dizem antes de tudo, paz seja nessa casa. O que isso aqui significa? Eles iam já estar se apresentando como o quê? Como discípulos enviados de Cristo. Façam isso. Entra numa casa e diz, a paz esteja nessa casa. 6. Se houver ali um filho da paz, o que é esse filho da paz? Alguém que entendeu. Esse filho da paz é alguém que entendeu. Repousará sobre ele a vossa paz. A paz de quem? De Cristo. Se não houver, ela voltará sobre vós. Gente, olha que coisa. É igual quando a gente vai falar de Jesus com alguém. A paz do Senhor Jesus. Eu vim falar de Jesus. Se ele aceitar, vai ficar sobre quem? Sobre ele. Se ele não aceitar, o que vai acontecer? Vai voltar para quem? Nós. Por isso que você nunca vai perder em falar de Cristo, em falar da obra dele, do favor dele, do Evangelho. Porque se a pessoa não aceitar, se ela aceitar, bênção. Se ela não aceitar, vai voltar para quem? Sobre nós. Jesus está falando, nossa, vai para casa, fala, rapaz, se ele aceitar, vai ficar a paz sobre ele. Se não aceitar, fica tranquilo. Vai voltar para vocês. 7. Permanecei na mesma casa. Se ele aceitar, claro, comendo, bebendo, do que eles tiverem. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis em lugar de casa. Recebeu vocês, fica lá, come, recebe aquilo que ele deu para vocês, porque era o próprio Deus que está suprindo, né? E Deus fala, não andeis em lugar de casa em casa. Nossa, o feijão aqui está meio duro, o arroz aqui não está meio sem gordura. Como é que faz? A carne está mal passada. Não. Fiquem no lugar onde vocês são recebidos. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Que trabalho que eles estavam fazendo? Anunciar o reino, anunciar o evangelho. E eles precisavam receber o mínimo. O que é o mínimo? É um lugar para comer, beber e dormir. Meu pai sempre hospedava os irmãos que iam, aí ficava lá um mês, sabe que nunca tocava nada no irmão da casa. Nunca, nos tempos todos, no novo dia que lá em casa, minha mãe falou assim, hoje faltou. Porque Deus supre, não é? Olha o que é o contrário. 8. Ainda não é o contrário. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei o que vos for oferecido. O que tiver, é isso mesmo. Não fica querendo nada mais nem menos. 9. Curai os enfermos. Aqui começa a parte da obra. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes. A vós outros está próximo o reino de Deus. Que reino, gente? Hã? Por que Jesus mandou eles? Isso. O que Jesus falou? Vou mandar os 70 em toda a cidade que eu vou passar. Que Jesus ia depois passar por essa cidade. Isso. Ele mesmo. Então, o que ele estava fazendo? Curando os enfermos que nela houver. Essa foi a ordem de Jesus para ele. Vocês vão ter poder para curar
os enfermos. Gente, guarda isso. O que Jesus falou que eles iam fazer? Curar os enfermos. E anunciar que Jesus estava chegando. 10. Quando, porém, entraram na cidade e não os receberam, sai pelas ruas e clamai. Aqui é o contrário. Quando chegar na cidade, vocês não receber, sai pelas ruas e clamai. O que é clamai? Pode falar, pode gritar. 11. Até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Recebeu lá, não recebeu vocês? Não deixa nem pó. Sacode o pó da terra lá e diz para eles, ó, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. O que significa não obstante? Mesmo vocês não me recebendo, sabei que está próximo o reino de Deus. Jesus ia lá, gente. Mesmo eles não recebendo ele, Jesus ia lá nessa cidade. Mas pediu para sacudir o pó. Por quê? 12. Digo-vos, dessa cidade que não os receberam, naquele dia, que dia que Jesus está falando aqui, agora? Lá no finalzinho, ó. Não chegou ainda, viu? Isso. Naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma que para aquela cidade. O que aconteceu com Sodoma, gente? Destruída como? Fogo dos céus. Sabe o que Jesus está prometendo para aqueles que não recebem Ele? Pior. Porque não é um fogo, como foi por alguns dias, como Sodoma, é fogo eterno. A ideia aqui é essa. Quem não recebe Jesus não é o foguinho de Sodoma. É o fogo eterno. Cara, nessa passagem aí, Sodoma já foi destruída ou vai ser? Já foi destruída. Ele está usando um exemplo. Digo que naquele dia, lá no final dos tempos, vai haver menos rigor para Sodoma. Sodoma foi destruída pelo fogo dos céus. Ele está falando que lá em Sodoma, que teve lá atrás a destruição, foi menos rigoroso do que vai ser para aqueles que não receberam Jesus. A ideia aqui é de fogo eterno. Eu parei de. Pode passar a palavra para a pessoa essa semana? Aí ela disse, mas Deus não só foi. Não, Deus para você é o só, mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, se não tiver Jesus. Porque muitas vezes as pessoas não aceitam Deus, mas não aceitam Jesus na vida deles. A diferença é essa, gente. Ou você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou já é. Porque essa foi a designação de Deus para a salvação do homem. Não tem outro. Não tem outro mediador, não tem santo, não tem imagem, não tem Buda, não tem Alá, não tem vaca, não tem outro Deus, não tem outro caminho que leva as pessoas a Deus, a salvação do que senão Cristo. E ele está falando disso aqui. Se me receberem, paz, e essa paz vai voltar sobre eles. Se não receber, sacode o pó, não deixa nem um pozinho no pé de vocês. Qual que é a ideia de sacudir o pó aqui? Não fica com nada daquilo que vai ser destruído. 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que vós fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido assentadas em pano de saco e cinza. Ai, se vocês soubessem, ai, se vocês acreditassem naquilo que eu falo, que é a promessa de destruição para aqueles que não acreditam. Vocês iam sentar em pano de saco e cinza. Era o costume daquela época, quando a pessoa estava desesperada, ela rasgava
cinza, com desespero. A ideia aqui é a mesma coisa. 14. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. A mesma coisa. Sabe por quê? Vocês não receberam Jesus. É simples, vocês não receberam o reino de Deus chegado. O que eles não receberam lá atrás? Eles não foram obedientes, não é isso? Sodoma e Gomorra, não é isso? Era imoralidade, era corrupção, não obedeciam à lei. E eles foram o quê? Sofrer as consequências. Mas aqui é pior. Porque aqui, para eles e para nós, o que está sendo oferecido não é o cumprimento da lei, é a salvação. E as pessoas estão desprezando a salvação. É de graça. E vocês estão desprezando. Então, por isso que existe um peso maior. Por isso que o rigor vai ser maior. Gente, por que vai existir a tribulação? Não é o que fala lá? Que as pessoas vão querer se matar, entrar nas cavernas, pedir a morte. Não vai conseguir. Por quê? Porque vai ser pesado mesmo. Para aqueles que tiveram a oportunidade, para aqueles que ouviram a palavra, para aqueles que tiveram a chance e se mantiveram, sabe o quê? Endurecidos, duros, com o coração duro. Como a Bíblia diz, homens de dura serviço. Vamos correr, senão a gente não vai chegar lá. 14, 15. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? E aí? Como é que vai ficar? 16. Quem nos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem nos rejeitar, a mim, rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Gente, aqui está o cerne. Quem rejeita Jesus, rejeita quem? Jesus. Não sou eu que estou falando, não. Depois de ter falado tudo isso para aquelas pessoas, para aquelas cidades. E toda vez, gente, guarde isso aqui, ó. Toda vez que você ouvir na Bíblia, quem tem ouvidos, ouça. Quem que não tem ouvido? Todo mundo tem ouvido, não é verdade? Pode até não ter orelha, mas ouvido você tem. Quem nos der ouvidos, ouve a mim. A quem nos rejeitar, quem rejeitar os meus discípulos, quem rejeitar isso aqui, gente, ó. Sabe por quê? Naquela época não tinha Bíblia. Tinha quem? Os discípulos que estavam enviando. Tá certo? Não tinha Bíblia lá, Novo Testamento, não tinha nada de Jesus. Quem rejeitar os meus, aqueles que estão anunciando a minha palavra, no caso os 70, os 12, quem rejeitar esse povo que está anunciando, está rejeitando a mim. Isso. Quem são os porta-vozes? Quem é o porta-voz agora de Cristo? A palavra de Deus. E nós que estamos falando. E cada um de vocês que podem falar. Quem rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, não tem problema. Vai estar rejeitando Deus. Simples. Por quê? Porque Ele era Deus. Concluindo. 17 foi o texto que nós lemos hoje, que nós começamos. Então, regressaram os 70. Eles foram, né? Foram lá, anunciaram, fizeram isso, fizeram tudo aquilo. Possuídos de quê? Como que eles voltaram, gente? Alegria. Foram lá, como ovelhas no meio de lobo. Como que eles voltaram? Então regressaram os 70, possuídos de alegria. Olha o que ele estava dizendo. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Esses dois pontos aí concluem tudo que Jesus fez. Mas vamos lembrar lá atrás, o que eu pedi para vocês guardarem?
Qual foi a ordem de Jesus para eles? Para fazer o quê? É para expelir demônio? Era para quê? Falei para você guardar. Curar os. Essa foi a ordem. Foi. Além de curar os enfermos, eles também estavam fazendo o quê? Expulsando os demônios. Porque eles estavam cheios de quê? Do poder, da graça de Deus. E eles voltaram alegrinhos. Jesus, vocês nem falaram das curas que eles fizeram. Vocês falaram, além de nós curar, além de nós ser recebidos, além de nós estar nas casas e tal, os próprios caras, nossa, Senhor, os demônios, até os demônios, eles tinham medo da gente. E eles se submetiam a nós pelo teu nome. 18. Aí Jesus nos disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Quando que Satanás caiu do céu como relâmpago? Quando ele foi expulso do céu. Por que ele foi expulso do céu? Eu explico para vocês aqui outro dia. Rebelião contra Deus. Mas por quê? O sentimento que ele tinha. Poder. Ele queria mais que Tudo Deus. pecado, eu falei para vocês aqui. Qual que era? Por que ele se rebelou? Por que foi o pecado de Satanás? Orgulho, vaidade, soberba. Ele queria ser igual a Deus. Olha o que Jesus fala para os 70 que acabaram de voltar. Eles alegrinhos, tudo feliz, expulsando demônio. Olha o que Jesus fala para ela. Eu vi Satanás caindo como relâmpago. Por quê? Porque ele ficou cheio de quê? Soberba. Por isso ele caiu do céu. Jesus quer aplicar isso na vida deles. 19. Eis aí os deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente nos causará dano. Eu dei o poder para vocês. Vocês nem sabiam. Mas eu dei esse poder para vocês, para fazer tudo isso. 20. Não obstante, o que significa o não obstante? Aqui de novo. Mas ao invés disso, alegrai-vos. Não porque os espíritos vos submetem. Não é por causa disso que vocês têm que ficar alegres. Não é por causa que vocês foram lá, curaram, fizeram isso, anunciaram o evangelho, e até os demônios obedeceram a vocês. Não é por isso que vocês têm que ficar felizes, alegres, porque isso traz para vocês o quê? Orgulho e vaidade. Eu vi Satanás cair do céu. Mas por que vocês têm que ficar alegres e felizes? E sim, porque o vosso nome está rolado nos céus. Alegria da salvação. Seguir a Cristo não nos credencia a viver uma vida de poder. Porque o poder muitas vezes ele faz mal para a gente. Jesus está confrontando isso. Vocês são meus discípulos e vocês deviam estar felizes, não porque vocês estão expulsando demônios, não porque vocês estão curando os doentes, mas vocês deviam estar felizes, porque o nome de vocês agora está arrolado nos céus. Por isso está escrito na Bíblia. Naquele dia muitos chegarão diante de Jesus e dizem: Senhor, no teu nome nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Qual vai ser a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Porque o homem tem poder nenhum. Porque todo o poder do homem vem de Deus. Porque nada é do homem. Mas o que Deus e Jesus queria deles ali? Que eles ficassem alegres, felizes, porque eles estavam anunciando o Messias, o Reino. E porque cada vez que eles anunciavam o Messias, para cada pessoa que eles falavam de Deus, eles estavam plantando a alegria da salvação.
vez que você fala de Jesus para alguém, cada vez que alguém recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, isso é infinitamente maior do que curar doença, expulsar demônio, fazer milagre, fazer isso, fazer aquilo. Porque Jesus não chama discípulos para isso. Eles podem até fazer isso como um sinal da autoridade de Cristo. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é a salvação das pessoas. Amém. Sabe por quê? Porque ele conhece o coração do homem, que é vaidoso, orgulhoso. E por isso que a gente vê um monte de gente aí, né? Indo para essa linha aí. Por quê? Porque isso rime no coração do sacerdote, do reverendíssimo, do apóstolo. Mas será que de fato a verdade é essa? A vontade de Deus? E a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa manhã é essa. Seja infinitamente feliz. Mais do que feliz, bem-aventurados. Porque nós já podemos desfrutar do quê? Da alegria da salvação. E porque nós, em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, nós temos a certeza do nome está arrolado aonde? Nos céus. Isso tem que satisfazer o nosso coração. Não lute por nada melhor do que isso, por nada mais do que isso. Se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer, Ele vai usar a sua vida. Não tem problema, pode ficar tranquilo, como Ele usou a sua festa. Mas o que Ele quer de fato de verdade é que você entenda e que você se satisfaça com aquilo que Deus já fez por cada um de nós, que é a alegria da salvação. Que é exemplo desses homens, né? A gente possa de fato de verdade pôr as mãozinhas no arado e olhar para frente. Porque algo grande Deus pode ainda ter para fazer por cada um e em cada um de nós. E aquilo que ficou para trás é infinitamente menor do que Cristo, é infinitamente menor do que a vontade de Deus. Olhando sempre em frente, aguardando o quê? Desfrutar um dia daquilo que João viu na hora que nós cantamos. A presença de Deus, a glória de Deus, andar nas ruas de ouro, né? Desfrutar da glória que está proposta para aqueles que ficam. Amém? Amém. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós nos alegramos nessa manhã, porque o teu reino, Pai, não consiste em ouro, em prata, em fama e em poder, mas o seu reino consiste em mostrar ao homem o quanto o Senhor é amor, graça, bondade, misericórdia. O seu reino consiste em nós anunciarmos que o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo indivíduo que cresce em Jesus não perecesse, mas pudesse desfrutar da vida eterna. Não há nenhuma promessa humana maior do que essa. Não há outro Deus que possa garantir isso. Não há nenhum homem capaz de garantir algo parecido. Mas o Senhor, com toda autoridade e poder, garante para aqueles que creem no nome do Santo Unigênito Filho de Deus, que um dia nós desfrutaremos da Tua presença eternamente. Nós clamamos, nós rogamos a Tua misericórdia, Pai, sobre aqueles que ainda estão, ó Deus, cegados, por aqueles, ó Deus, que os Teus ouvidos estão, ó Pai, fechados, aqueles, ó Deus, que estão ainda, ó Deus, com a cabeça, com a dura cerviz, com o nariz empinado, aqueles, ó Deus, que acham que nesse mundo consiste, ó Deus, a alegria plena. Ó Pai, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa se revelar a cada um deles como Deus Salvador, e que eles possam, no temor da Tua palavra, Deus,
viver uma vida alegre, sim, porque foram alcançados pelo poder da tua palavra. Usa essa igreja, todas as igrejas que professam a verdadeira fé na tua palavra, como um instrumento vivo aqui na terra, capaz de alcançar vidas, almas, pessoas. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Nós oramos ao Senhor, ó Deus, que mande mais trabalhadores, para que possam fazer a colheita, para que muitos, ó Deus, possam ser alcançados pela tua palavra, a fim de que um dia possamos desfrutar juntos do Senhor nos céus, a tua presença. Amém. Nós clamamos, nós pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos capacite a sermos discípulos enviados pelo Senhor a proclamar o teu reino. Amém. Nós te pedimos toda a autoridade, nós pedimos toda a ousadia, nós te pedimos toda a coragem, ó Deus, de sermos mensageiros do teu Evangelho. Tudo isso nós te agradecemos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, o pastor Davi está